Pessoal, hoje o tio Carlos trouxe para vocês a interpretação da página 73, de acordo com o texto que vocês viram aquele dia, a dentadura e o bisavô, tá? Vocês viram que aquele texto da página 61, ele foi um texto assim muito engraçado. Por quê? Porque ele usou uma linguagem de Minas, certo? Então, depois que vocês fizeram essa leitura, na aula passada, fizeram a interpretação desse texto, nós vimos também a variação linguística. O que seria a variação linguística? É o jeito das pessoas falarem. Nós temos a linguagem formal, a linguagem coloquial e a linguagem informal. A linguagem formal é aquela linguagem padrão, é uma linguagem, ou seja, que é uma linguagem culta, né? Se eu falo, por exemplo, excelentíssimo prefeito, então eu tenho que usar uma linguagem culta, né? Uma linguagem formal. Se eu fizer uma linguagem coloquial, é aquela linguagem que nós usamos entre grupos sociais, assim, entre família, né? Entre amigos, é uma linguagem mais coloquial do que as pessoas falam ali. Não uma linguagem padronizada culta, certo? E continuando o nosso estudo em relação à linguagem, né, primeiro vocês vão fazer uma interpretação da página 73 relacionada ainda do texto O Bisavô e a Dentadura. Ok, quinto ano? Então nós temos lá no parágrafo 12 do texto, o bisavô e a dentadura, o narrador revela que o bisavô deixou de usar a dentadura. Tá, primeiro vocês viram que é um texto narrativo. Esse texto narrativo ele tem o quê? Ele tem pontuação, lá presente, ele tem o quê? Diálogo, né, porque tem fala, e nisso vocês observarem também como que os parentes reagiram quando viram o bisavô banguela. Então é um texto também cômico, né, um texto que nos faz dar risada. E letra B, e o bisavô? O que disse depois de alguns dias em relação a esse episódio que aconteceu da dentadura? C. Um dia o bisavô voltou a usar dentadura. Os parentes continuaram a agir como na ocasião em que ele apareceu banguela. Como você entende a atitude deles? Tá? Naquela situação, eles no jantar, sentados ao redor da mesa ali, conversando sobre essa questão da dentadura que ele colocou dentro do copo, né, para fazer uma risada ali, tipo uma piada, o que deu para perceber ali depois? Como que você entende a atitude do pessoal daquela família? 2. Reescreva o trecho a seguir, substituindo as palavras e expressões destacadas por sinônimos adequados ao contexto. Sinônimos são palavras assim, parecidas ali, que você só troca elas de lugar. Né? Contar, por exemplo, que está sublinhado aí, que outra palavra eu poderia colocar sinônimo de contar. Não é o contrário, porque contrário é o quê? Antônimo. 3. No parágrafo 11 do texto, bisavô e dentadura, ficamos sabendo que a família do bisavô suspeitava de que ele fosse surdo como uma porta. Letra A. Em que fato ele se baseava para dizer isso? Que fato será que naquele momento lá do texto que vocês viram, que torna-se assim evidente que o avô parecia ser surdo que nem uma porta, como eles diziam? Letra B. A continuação da história mostra que os familiares estavam certos ou errados. Justifique. 4. Leia a anedota a seguir. O menino chamou o pai no meio da noite e disse: Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto. Apaga a luz que eles vão embora. Logo depois apareceu um vagalume. O menino chamou o pai outra vez. Pai, socorro! Agora os mosquitos estão vindo com lanternas. Olha aí. Anedota. Um outro tipo de texto que nos faz o quê? Rir, achar engraçado. Então, pratica a leitura agora desse texto aí, da página 73, dessa anedota, e tem a letra A. Releia a anedota e pinte os trechos em que há fala, onde tem fala. O que eu posso dizer ali para vocês quando tem fala? Né? Quais os sinais de pontuação que aparecem? Primeira coisa, tem que ter travessão e os dois pontos de alguém vai falar algo. Então, observe que todos terminam com ponto de exclamação. A página 74, também que vocês vão fazer atividade, a letra B, procure reproduzir o tom de cada fala. Surpresa na primeira fala do garoto, de acordo com a anedota. Qual foi a surpresa do garoto ali naquele texto engraçado? Aquele trecho engraçado. Né? E a certeza na fala do pai. Quando que o pai falou assim, certamente, assim, bem coerente em relação ao que ele está afirmando? E a aflição na segunda fala do garoto. Como é que ficou o garoto na segunda fala dele? Letra C. Releia os trechos em que a voz do narrador, obedecendo às pausas indicadas pelos dois pontos e pelo ponto final. 5. Nas passagens a seguir, encontre palavras e expressões da linguagem coloquial. Depois construa uma frase com cada uma delas.
Letra A. E todos mastigavam e repetiam porque a fartura, ali em Montes Claros, naquele tempo era um espanto de tanta. B. O bisavô ouvia e ia mastigando, o olhinho malicioso. Nem te ligo para a brincadeira, comendo a goiabadinha, o mineiro de botas, o doce de leite e o queijinho. Então, o que vocês vão fazer nessas frases aí? Vocês vão encontrar palavras e expressões da linguagem coloquial nessas frases e depois vão construir uma frase com cada uma delas. 6. Leia essas palavras e expressões no quadro. Nós temos a linguagem formal, pessoal. Uma das palavras aí que estão dando como exemplo, prazer, é uma linguagem formal, novidades, rir de alguém, ótimo, bem informado, entender, ter trabalho, zombar, velocidade, estragar, prejudicar, achar ótimo. Então, uma linguagem formal. Agora, informal, que é um lado assim mais entre pessoas que estão conversando, que não seja assim muito padrão. Então, prazer pode ser informal de quê? Curtição, novidade, noves. Rir de alguém, zoar. Ótimo, da hora. Bem informado, antenado. Entender, manjar. Ter trabalho, ter um trampo. Trollar, vem de zombar. Velocidade, maior gás. Estragar, prejudicar, queimar o filme. Achar ótimo, pirar. Essas expressões aqui, muitos de vocês, pessoal, vocês já ouviram isso, não já? Do 5º ano. Então, já é no meio de vocês que acontecem essas expressões, certo? Na página 75, vocês vão fazer a questão número 7. O texto a seguir é uma anedota anônima. Leia e responda as questões. Perdido na cidade. Então, vocês vão ler essa anedota aí, um texto engraçado, e vão achar o humor aí que está escondido aí por trás desse texto. Né? Porque toda anedota tem humor, porque faz dar risada, e também as piadas também. Letra B. Que ideia está subentendida aí do caipira, dentro dessa anedota? Bom, essa primeira parte das atividades, vocês vão interpretar de acordo com o texto que vocês viram para trás, né, da dentadura e o bisavô. Agora, pessoal, vocês vão fazer a atividade da página 77, a número 1. Só que para isso eu vou ler um texto para vocês chamado Tamanho não é documento e realize as atividades. Tamanho não é documento. No primeiro dia de aula, eu sempre gosto de dar uma espiada de leve na sala dos professores para ver se há caras novas. De modo que fui lá conferir. Vi que conhecia quase todos os professores que estavam na sala, papeando, mexendo em livros, assinando folhas de papel. A única figurinha nova era a moça baixinha de salto alto. Ela estava tomando água do filtro. Bebia os goles, devagarzinho, dando a impressão de que estava saboreando a água. A gente aprende que a água não tem gosto, mas as pessoas vivem dizendo, puxa, que água gostosa! Ou então, nossa, que água horrível! A baixinha era Dona Furquim. A gente ficou sabendo disso logo depois. Dona Furquim tinha a placidez de quem saboreia a água. Essa foi a impressão que me deu. Não fiquei olhando muito. O que me chamou mais atenção foi o tamanho dela. Um minguinho de gente. Mas não fiquei encarando muito. Saí andando pelo corredor. Ao primeiro companheiro que encontrei, fui contando a novidade. Professora nova, gente. Mais tarde, a turma de nossa classe ia ver que tamanho não é documento. Dona Furquinha entrou na classe e a turma estava a maior pândega. Ela subiu ao estrado com suas pernas finas. Foi quando alguns da súcia até riram com mais gosto. Mas eu já tinha passado um zíper na boca e fiquei sério. Quando a classe parou de rir, Dona Furquim tinha acabado de escrever o nome dela na lousa, com letras médias e claras. Furquim, que nome engraçado! Combinava com as pernas finas dela. E não era só isso, tinha jeito de apelido. Ao mesmo tempo, assentava com um acento circunflexo na fama que Dona Furquim trazia atrás de si, que ela era exigência em pessoa. Muito amiga dos alunos, tal e coisa, mas com ela, corpo mole não valia. A turma tinha que aprender a comer o mingau pela beirada do prato para não queimar a boca. Então, esse texto aqui foi escrito pelo Lourenço de Aféria, Empinador de Estrela. É um texto engraçado? Sim, podemos colocar ele como um texto engraçado. Porque quando fala que tamanho não é documento, o que nós podemos tirar aqui? Qual é a interpretação desse texto?
que não importa se a pessoa é grande ou pequena, que ela vale mais ou vale menos. Não importa isso, porque todas as pessoas são iguais uns aos outros, mas todas as pessoas têm um jeito diferente de interpretar algo. Então, todas as pessoas são seres humanos. Nós precisamos entender o quê? A partir desse texto, temos que dar valor em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, todas as pessoas que estão ao redor da família, escola, principalmente, né? Porque na escola vocês são uma família. Nós aqui do 5º ano, tio Carlos, com vocês, nós somos uma família. Nós vamos convivendo assim durante o ano. E o ano que vem vocês irão para outra nova fase, que é o 6º ano. E desvincula isso daí com o tio Carlos, porque aí vocês vão para a nova fase. É uma nova família que vocês vão constituir. Ou seja, nessa nova fase vocês vão perceber vários tipos de professores. Mas cada professor tem um jeito diferente de trabalhar com vocês nas questões das disciplinas, certo? Depois que vocês escutarem essa fala do tio Carlos desse texto, vocês irão fazer as questões da página 77 da seguinte maneira. Vocês vão copiar as questões no caderno de casa e responder de acordo com o texto lido. O autor do texto usa várias expressões próprias da gíria. Explica o que significa as expressões destacadas nas frases a seguir. A única figurinha nova era a moça baixinha do salto alto. O que é gíria, pessoal? Crianças. Vocês usam isso no meio de vocês. Alguém de vocês não falam, por exemplo, ali, ó. E aí, mano, tudo bem? Não é assim que vocês costumam falar também entre os colegas de vocês? Então, aí, mano, é o quê? É uma expressão da gíria, certo? O que significa isso aí para vocês? Então, agora aqui nessa frase, figurinha nova, o que será que essa gíria quer passar para nós? O que significa isso daí? Mas eu já tinha passado um zíper na boca. E aí? O que quis dizer essa expressão passado zíper na boca? Mas com ela, corpo mole não vale. O que é corpo mole? Então, vocês vão interpretar isso daí. E depois vamos fazer as correções na semana que vem. O que o narrador quis dizer com a frase? Mais tarde, a turma de nossa classe ia ver que tamanho não é documento. O que é isso? Mais tarde, a turma ia ver que o tamanho não é documento. Então, vocês vão interpretar isso aí de acordo com o texto que o tio Carlos deu para vocês.